deixar claro, e eu quero ler Gênesis 6, a partir do verso 8, eu quero ler 8 e 9, primeiramente. A Bíblia fala: porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Eu quero parar aqui, daqui a pouco a gente vai ler uma nova porção das Escrituras. Mas uma coisa que eu acho muito interessante é que eu quero falar para você que favor não se explica, favor se vive. E é impressionante nós entendermos isso na totalidade, porque a primeira menção de Noé é sobre ele ter achado graça diante de Deus. E sabe o que mais me chama a atenção, Igreja Emaús, é que não existe um currículo sobre Noé. Não existe um ambiente onde fala que Noé fez isso e por isso ele achou graça. Noé foi tão bem sucedido na sua casa. Noé fez isso e aquilo outro. Não. Não existe isso. Não existe um ambiente de currículo. Existe um ambiente de graça, de favor liberado. Eu quero te falar, você não foi alcançado pelo Senhor pelo seu currículo. Você não foi alcançado pela graça de Deus porque você era tão bom que não tinha como Deus ficar sem você. Na verdade é o contrário. Você precisava tanto de um Salvador que Ele decidiu te encontrar. Você pode dizer um amém? E é interessante a gente perceber isso. Esses dias eu estava no elevador com a Zoe e a minha filha, a gente entrou, eu estava descendo para a piscina com ela e uma senhorinha estava no elevador, eu moro no 7º andar, e a senhorinha estava descendo no elevador, ela olhou para a Zoe, falou: nossa, que menina bonita. Ela fez assim, ó, com o dedo, falou: figa. Eu olhei para ela, achei meio estranho. Ela olhou de novo e falou: figa. E do 7º para o terra é muito pouco tempo, né? E aí ela olhou para ela de novo e falou: figa. Eu falei: olha, o que é isso? Ela falou: figa é que livra a criança bonita do mal olhado. Eu falei: é mesmo? E a gente desceu no terra e foi conversando. Eu falei: rapaz, como que a senhora chegou a essa conclusão? Ela falou: eu tenho 3 netos, nenhum foi raptado. Eu falei: a senhora acredita que é por causa da figa mesmo assim? Não, só para saber. Ela falou: é, todo dia de manhã eu falo figa para eles. Ela saiu para um lado, eu saí para o outro, e eu fui com a Zoe indo para a piscina e pensando: meu Deus, tem gente que tem capacidade de ter fé em uma figa e acredita que os seus netos não foram raptados por causa do que ela faz com o dedo, e nós que temos o Cristo vivo, às vezes não temos fé para crer nas coisas que Ele faz. E naquele momento de uma figa eu fui constrangido a falar: meu Deus, faz com que minha fé pare de ser teórica e comece a ser uma fé prática para construir algumas coisas. E eu comecei a meditar naquele dia, comecei a pensar e comecei a ver algumas coisas. Eu quero te falar, irmãos, Deus quer gerar na nossa vida nessa noite uma fé prática para construir o que Deus constrói, para viver baseado naquilo que Deus tem para liberar sobre as nossas vidas. Eu quero te falar com muita convicção. Noé é um exemplo para mim e para você, e nós vamos aprender 5 princípios práticos. Você que gosta de anotar, anote. Você que não gosta, anote também. Mas é importante você aprender esses 5 princípios para você construir a construção que Deus gosta. Porque a pior coisa da vida é gastar a vida construindo algo que Deus não te mandou construir. Não tem nada pior do que chegar no final da carreira falando: Deus, eu construí isso. Eu creio que muitos aqui já ouviram aquela velha história do bolo de chocolate, né? Chegaram: não, Deus, o bolo de chocolate. Deus fala: nem gosto de chocolate, irmão. É muito ruim esse processo de a gente estar construindo algo sem convicção. E a primeira coisa que você precisa aprender para construir o que Deus chama você a construir é que favor não se explica, se vive. Irmãos, a Bíblia fala que, porém, Noé achou graça diante do Senhor. Irmão, me fala o que ele fez para receber tanta incumbência de achar graça, de olhar e falar: nossa, que coisa linda. A grande questão não é o favor ter sido liberado sobre a sua vida, a grande questão é o que é que você vai fazer com esse favor. Porque o favor de Deus é uma realidade sobre nós. Você tem certeza que é favorecido? Amém? Alguém aqui consegue compreender o favor de Deus sobre a sua história? Se você respira, já tem favor, amém, irmãos? Você é muito favorecido, acima da média. E o favor de Deus é algo tão gracioso, é algo tão sublime que nós não conseguimos explicar. Mas nós precisamos viver
debaixo desse favor. Nós precisamos desfrutar desse ambiente de favor. É interessante porque o favor não é expresso pelas coisas que temos, o favor é expresso por quem temos. E tem uma diferença muito grande, porque hoje em dia a métrica de sucesso, e alguém olha para alguém e fala, não, esse cara é favorecido porque ele talvez está ali fazendo o seu milhão em 30 anos. Ele fala, não, meu primeiro milhão em 30 anos, porque aqui eu consegui, arrasta para cima, meu curso no Hotmart, tarará, tarará. E todo mundo fica falando, não, esse cara é favorecido. Porque a métrica de sucesso, a métrica de favor tem sido invertida nos dias de hoje. Ou é só lá em Recife? Não? Aqui também? Mas eu e você precisamos entender algo. Qual que é a métrica de sucesso da parte de Deus? Qual que é o favor, de fato, que Deus nos ensina? Eu acho interessante porque, fazendo uma correlação entre Noé e Maria, os dois recebem uma afirmação de que eles são favorecidos. Noé em Gênesis 6, Maria lá em Lucas capítulo 1. Mas tem uma coisa lá em Maria, a mãe de Jesus, que ela recebe que é diferente, porque ela fala assim, ó, alegra-te muito favorecida. E logo após, é a causa dela ser muito favorecida. O Senhor é contigo. Olha aqui para mim. O sinal do favor não é o que você tem, é quem você tem. O Senhor é com você. O Senhor é com a sua história. Você tem o Senhor, você é favorecido. Meu Deus, isso precisa ser uma realidade dos nossos corações. Irmãos, se isso passar a ser uma revelação, você vai acordar diferente, você vai dormir diferente. Você sabe a diferença entre saber e ter revelação? Tem gente que sabe que é favorecido, mas não tem revelação ainda. Por exemplo, alguém aqui sabe que Coca-Cola faz mal? Quem sabe que Coca-Cola faz mal? Levanta a mão, por favor. Alguém aqui toma Coca-Cola? Fica com a mão levantada. Muita gente que diz que sabe ainda toma. Sabe por quê? Porque é só ciência. Não se tornou uma revelação. Olha aqui para mim. Você precisa deixar de saber que você é favorecido e começar a ter revelação de que você é favorecido. A revelação de que você é favorecido vai te fazer entender o porquê você é favorecido, porque você tem o Senhor. E porque você tem o Senhor, você pode ter todas as outras coisas que nós pintamos como sinal do favor de Deus hoje. Mas não o contrário. A métrica de você ser favorecido não é porque você tem. Você entende o que eu estou te falando aqui? Eu me lembro que eu estava lá nos Estados Unidos, o Michael fez seminário comigo em uma outra base, né? E eu não sei se ele sentiu essa carência ali. Mas eu estava lá e eu gosto muito de futebol. Inclusive, eu e o Vinícius fez uma dupla aí no Redinha contra o irmão aqui da igreja. Não deu nada para ele, o Mateus perdeu para a gente. A gente tentou segurar até o máximo que deu, né, Vinícius? Mas não deu. Ele e um outro irmão que era profissional perdeu para mim e para o Vinícius. Alguém pode dizer amém por isso, igreja? Glória a Deus. Mas não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero falar é que eu estava lá no seminário e eu sentia muita falta de futebol. Eu jogava futebol antigamente, eu sentia muita falta de futebol, porque lá o futebol é com a mão, irmão. Futebol americano, todo mundo é futebol. Eu falei, meu Deus, eu preciso de um ambiente de futebol aqui para jogar. Eu quero assistir um jogo de futebol, só um joguinho. E eu me lembro que eu estava no seminário e assim, irmãos, tem gente e tem seminarista, você sabe disso, né? Sim, é uma coisa específica no mundo, assim, o seminarista é uma coisa de Deus. E eu estava naquele ambiente assim, e apareceu um anúncio, Brasil e Honduras, em Miami. Eu falei, Senhor, Tu sabes, o Teu servo está pronto, Pai. Irmãos, eu fui olhar minha conta bancária, não dava para pagar nem o translado para ir para Miami. Eu morava 1h30 mais ou menos. Eu falei para o Senhor, por favor, Pai, eu sou tão favorecido, Pai. Me leva para esse jogo e tal. E estava chegando perto do jogo e nada de acontecer, de ir para o jogo, aquela coisa toda e tal. E aí, de repente, 2 dias antes do jogo, Álvaro me liga. Um irmão da igreja falou, pastor nada, eu era Bruno, eu era seminarista. Bruno, é o seguinte, eu recebi 2 convites para ir para o jogo do Brasil contra Honduras e Miami. Eu não tenho ninguém para ir, você quer ir comigo? Aí você sabe aquela coisa que você está no telefone e você fala, deixa eu ver minha agenda rapidinho. Dá? Não, acabei de ver, estou livre. Eu falei, não, lógico que dá, irmão. Ele falou, tá fechado, eu te pego e a gente vai. Ele tinha um Mazda amarelo, Mazda 5 amarelo rebaixado. Eu lembro como se fosse hoje, a gente pegou em 75, indo para Miami, a gente pegou ele no carro, eu falei para ele, Lucas, faz o seguinte. Ele estava novo convertido na época, assim, voltando para Jesus, na verdade. E ele estava naquele ambiente, eu falei, Lucas, faz o seguinte, meu irmão, prega para mim como se tivesse 1 milhão de pessoas te ouvindo agora. Ele, mas não tem, eu falei, prega, é como se tivesse abençoado. Bênção de Jesus. Eu falei, já está errando no começo da pregação, já prega.
Aí ele falou, tá bom, então, vamos fazer uma analogia aqui, é como se seu pai fosse dono da McDonald's. Falei, irmão, é para pregar. Ele falou, então, calma, isso não é para eu pregar. Eu falei, tá bom, calma também, né? Aí ele começou a falar, o que você faria se seu pai fosse dono da McDonald's? Eu falei, eu comeria lá todo dia. Ele falou, e se seu pai te desse acesso para fazer o que quiser lá? Eu falei, eu chamaria todos os meus amigos para comer lá todo dia. Ele falou, é verdade, nós temos um pai que não é dono só da McDonald's, ele é dono de todas as coisas, e nós por muitas vezes não temos o acesso. Nós sabemos que ele é dono, mas não acessamos o que ele nos dá como garantia. Falei, eu estou gostando, glória a Deus, continua pregando. Ele começou a pregar sobre o favor de Deus, sobre acessar as coisas que o Pai já liberou, porque por muitas vezes temos, mas não acessamos. E ele começou a falar isso de maneira tão clara, tão palpável. E a gente chegou no jogo, porque o alvo era chegar no jogo. E um estádio do Miami Dolphins gigantesco, e eu cheguei lá com ele, assim, sabe, meu coração explodindo de alegria, falando, não sou favorecido, eu sou favorecido, Deus me ama, meu Deus. Deus me ama, isso eu sei. Muito ruim cantando, né? Eu sei, presta atenção, eu estava com uma bermuda xadrez, com a camisa laranja e um sapatênis azul rasgado. Eu lembro até hoje. E eu fui subindo, o cara foi dizendo, não, do lado direito, vai, pega a direita, pega a esquerda. Eu fui subindo, eu falei para ele, Lucas, é melhor a gente pegar um celular e assistir, porque a gente está subindo tanto aqui que não vai dar para a gente ver direito o jogo. Ele falou, calma, Bruno, o Senhor é conosco, lembra da McDonald's? E a gente foi subindo. De repente eu peguei a direita, tinha um tapete vermelho. Eu olhei para ele, a gente chegou perto da porta, a porta se abriu sozinha. A mulher, uma senhorinha com um bobzinho assim na cabeça, ela olhou para mim e falou, seja bem-vindo ao camarote presidencial. Eu olhei para ele, sabe aquela sensação de você estar no meio de uma pegadinha? Eu olhei para ele, ele olhou para mim. Eu falei, o negócio da McDonald's parece que está funcionando mesmo. Aí a gente começou a conversar e tal, entrou, ela falou, tal, daqui a pouco chega o embaixador de Honduras nos Estados Unidos, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, eu com a bermuda quadriculada, o sapatênis rasgado, olhando para o Lucas olhando para mim, eu falei para ele, não pega uma coxinha que deve ser $10 essa coxinha aqui. Eu falei, não pega nada. Ela falou, não, é de graça, pode comer e beber à vontade, fica à vontade. Eu falei, então pega um saco para a gente botar dentro. A gente foi assistindo o jogo, Brasil 5-0, a gente naquele ambiente, o camarote chegando, todo mundo bem fancy, assim, luxuoso e tal. Eu olhava para o Lucas olhava para mim, e eu só lembrava da McDonald's, irmão. Você falou, meu Deus. A gente saiu do camarote, voltando para casa, e Deus começou a falar no meu coração, Bruno, não é porque eu te dei acesso a um camarote presidencial para você ter um jogo que você queria ver, que você é favorecido. Você é favorecido porque você me tem. E sabe uma coisa, irmãos? Nós precisamos ser contentes com o Senhor. Plenos. A Bíblia fala que Noé achou graça diante de Deus. Você é favorecido. Você é favorecida. Existe graça diante de Deus. Existem camarotes para serem abertos para você desfrutar. Mas deixa eu te falar, você precisa desfrutar com a consciência correta. Porque às vezes o camarote vislumbra a sua imagem de Deus. Às vezes você entra e fala, nossa, eu sou muito favorecido mesmo. E você começa a achar que é alguma coisa. Mas quando você entende que a métrica do favor é ter o Senhor, o seu coração está guardado. A sua vida está protegida. Eu lembro que nesse ambiente, a gente tem que entender que o favor não nos leva para um abuso da graça. O favor não nos leva para um comodismo. Tanto é que o versículo 8 está atrelado ao 9, ele fala, olha, você é favorecido, você achou graça diante de Deus. Ele fala, mas agora acontece algo. Olha o que ele diz no verso 9. Eis aqui a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. A segunda coisa que nós precisamos aprender nessa noite aqui na construção de Deus, existem características que são características de Deus e que nós precisamos aprender. E a primeira delas é que Noé era um homem justo. Graças a Deus, o fruto da nossa justiça não são as nossas obras, mas o que Cristo fez na cruz, amém? Graças a Deus nós somos justos diante de Deus, não pela nossa capacidade humana de fazer coisas para agradar ao Senhor, mas porque Cristo derramou o seu sangue em nosso lugar.
primeira coisa que você precisa entender que são características. A primeira característica é que você é justo diante de Deus pela graça de Cristo Jesus. Olha aqui para mim. A graça que te alcançou para te dar favor é a mesma graça que te justificou para te dar acesso. Hoje você consegue entrar diante da sala da nova e viva aliança, do trono da graça, porque Deus se fez justiça no seu lugar, através de Cristo Jesus. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Se nós tivermos revelação do quão justos somos por causa de Cristo, nossa postura vai mudar. Nós vamos entrar com ousadia e intrepidez, porque não é pela nossa força. Ele fala de forma muito prática, justo e íntegro, e andava com Deus. Eu quero falar sobre justiça, como eu falei, mas eu quero falar sobre integridade. Irmãos, o nosso caráter precisa ser irrepreensível diante do Senhor. Tem coisas que não faz mais sentido você viver e fazer. Olha aqui para mim, você não é um cristão dominical, você é um cristão de todos os dias. Não é sobre você exercer uma boa função na comunidade local que você está. É sobre você ser um bom cristão para a sociedade que você vive. Você precisa entender que a graça que Deus te deu e o favor que Ele te concebeu foi para que você pudesse entender que esse favor te capacita para viver uma vida de justiça e integridade. Irmãos, é muito bom você conhecer alguém íntegro. Você olha para o cara, você fala, ele é homem de Deus. Aí você fala, por quê? Porque ele tem caráter. Como é bom a gente andar com pessoas de caráter, que tem o caráter de Deus, que tem as características de Deus nele. Como é bom você olhar para o irmão e falar, não, ele não sonega impostos. Não, ele não trai a esposa. Não, ele não mente. Não, ele não adultera. Não, ele não fornica. Não, ele é alguém íntegro diante de Deus. Mas mais uma vez nós partimos da premissa de que você só é íntegro quando entende que tem o Senhor. Porque ninguém consegue ser íntegro pela sua própria força. Ninguém. O mal que eu não quero fazer, se eu faço, o bem que eu quero, eu não faço. Meu Deus, maldito homem que sou. Eu preciso depender da graça e do favor de Deus para isso. Você não consegue exercer características de Deus sem Deus. Essa integridade é uma característica. As pessoas precisam olhar para você. As pessoas precisam ter acesso ao seu celular e estar em paz, porque você não tem assistido ambientes pornográficos, você não tem flertado com pessoas, você é alguém íntegro. As pessoas precisam te ver na rua e precisa olhar para você e falar, não, ele é alguém íntegro. E eu quero te falar, às vezes essa é uma mensagem que tem faltado dos nossos púlpitos, graças a Deus aqui na Emaús, lá na Dínamos não, mas eu vou te falar uma coisa, essa mensagem tem faltado, uma mensagem que talvez precise trazer algum tipo de confronto, mas é um confronto para o seu crescimento. Olha aqui para mim, mude de vida se você ainda não vive em integridade. Se arrependa. Se lance em Jesus, desfrute do favor, inclusive para ser íntegro. Porque você gosta de desfrutar do favor para ter bênção. Mas e que tal desfrutar do favor para ter o caráter? A palavra de Deus fala. Noé era um homem justo e íntegro. E ele fala no final, e andava com Deus. Eu conheço muita gente que anda com Deus, mas nem todas que andam com Deus, Deus anda com elas. Você vai evangelizar, a pessoa fala, não, Deus ama todos. Verdade. Mas o que ela quer falar? Ela quer se isolar do ambiente, diz assim, não, eu preciso entregar minha vida, me render. Irmãos, andar com Deus é ter um estilo de vida sobrenatural. Andar com Deus é para, de fato, ser alimentado por esse estilo de vida. Noé era um homem que andava com Deus. Eu estava conversando com o pastor Vinícius e a pastora Érica no almoço. Que almoço agradável, que tempo precioso. Eu acredito que Deus está fortalecendo as nossas mesas mais do que os nossos púlpitos. Mas isso é uma mensagem para outro dia. Mas o que eu quero falar é, nós precisamos construir um estilo de vida sobrenatural para se tornar um ambiente sustentável. É todo dia, irmão. As pessoas precisam olhar para você e ver os seus olhos marejando de paixão, de desejo pela glória de Deus. As pessoas precisam chegar nesse lugar e serem tocadas pela vida que flui de você.
Não é só do louvor, não é só do pastor, é sua vida que está aí dentro. O mesmo acesso que eu tenho, você tem. A mesma graça que foi liberada para mim, foi liberada para você. Irmãos, Noé era alguém justo e íntegro e andava com Deus. Mas tem uma terceira característica, e eu preciso lembrar você dessa terceira característica. Eu quero que você abra a sua Bíblia, ou se estiver aberta, vá comigo até Gênesis capítulo 6, no verso 13 e 14. Tem algum tocha de fogo comigo vivo ainda aqui ou não? Dá uma glória a Deus aí. Aleluia, já diminuiu o ritmo, mas vamos lá. A Bíblia fala, então, disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. O terceiro princípio que você precisa aprender para construir o que Deus te chamou para construir é que se Deus falou, construa. Olha aqui para os meus olhos azuis. A risada aqui. Se Deus falou, construa. Não importa o nível de loucura. Se Deus falou, construa. Quando Deus fala, a meteorologia cala. Não importa o que está acontecendo ao seu redor. Se Deus falou, construa. Vá, faça. Se a palavra foi liberada, construa. Deus está falando para Noé: Noé, você é agraciado, favorecido. Você foi achado como alguém justo, íntegro. Você andava comigo, Noé. Glória a Deus. Deus chega para Noé e fala: olha, vai chover. Noé fala: show o quê? Nunca tinha chovido, quer que cair água do céu? Noé não sabe o que é isso, não sabe nem o que está acontecendo. Deus falou: constrói uma arca. Meu Deus, constrói uma arca. Aí eu falo para você, pensa comigo algo. Construir algo que não faz sentido. Foi assim com Noé. Contra tudo e contra todos, todos achando que eles estavam completamente loucos, mas Noé começou a construir. Tem algumas arcas que eu e você precisamos construir, mas nós temos medo e insegurança para construir, porque não temos, às vezes, capacidade humana de fazer. Eu quero te falar de verdade, se Deus falou, construa. Existem alguns princípios, o porquê vamos construir a arca. É engraçado que o primeiro deles é que Noé construiu a arca para sua família. Eu quero te falar, aprenda a construir arcas para sua casa. A sua casa precisa ser protegida pela construção que Deus te mostrou. Eu e você precisamos ser construtores de arca para proteger a nossa casa. É interessante porque, se você for parar para analisar friamente, Gênesis capítulo 6, no verso 18, acontece algo. Ele fala: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres do teu filho. Irmãos, existe uma graça para proteger a nossa família. Nós precisamos nos levantar com arcas fortes para a nossa família entrar. Tem pessoas aqui que precisam ser, de fato, construtoras para proteger a sua casa, porque talvez você é o único que tem a visão da arca. Talvez você é o único que tenha capacidade de ver a arca, porque talvez ninguém sabe o que é chuva, mas Deus já te mostrou. E eu quero te falar, continue construindo, vai fazer sentido lá na frente. Confiar em Deus é ir e deixar que Ele te explique depois. Só vai, só constrói, só anda, só desfruta do processo. A Bíblia fala que Gênesis capítulo 6, verso 22 fala: assim fez Noé consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Irmãos, aprendam uma coisa de uma vez por todas. Quando Deus fala, o nosso ponto não é questionar, o nosso ponto não é duvidar. Quando Deus fala, o nosso ponto é crer e obedecer. Irmãos, existe um nível de obediência, e eu sei que talvez essa é uma palavra que ficou em desuso por um tempo. Não, você tem que obedecer. Não, Jesus já obedeceu tudo na cruz, é verdade. Quando toca a questão de salvação, de vida, mas quando toca a questão da nossa obediência para com Deus,
Irmãos, eu e você precisamos obedecer à voz de Deus, ser sensíveis. Nós precisamos viver uma vida por fé, obedecendo o que Deus fala. Deus falou para Noé um monte de coisa, constrói desse jeito, daquele outro jeito. E a Bíblia fala que Noé não perguntou para quê, por quê, onde, como. A Bíblia fala que Noé fez. Vamos ser sinceros, por muitas vezes a nossa geração está muito cheia de mimimi. É uma geração que quer saber, Senhor, está me chamando, o Senhor está me chamando para a missão. Aí o cara fala, onde? Mas vai quando? Quantos dias? Tem ar-condicionado? Vai ser qual tipo de comida? Quê? Irmão, vai! Deus falou a Abraão, Abraão disse, eis-me aqui. Não foi, eis-me aqui, mas como vai ser? Foi, eis-me aqui, Senhor. Se Deus está te chamando, vai! Vai que vai dar certo, porque é Ele quem está na obra, é Ele que é o dono dela, é Ele quem te mandou construir a arca, é Ele quem vai dar a chuva também, mas é Ele que vai te proteger na chuva também. Ele é o Deus que tudo pode, tudo faz. Só vai, querido. Ah, Senhor, mas Deus deixa eu ter uma palavra para quem está noivo aqui nesse lugar. Você que é homem e está noivo, toma coragem, rapaz. Oxi, uai. Não vou falar mais nada, não. Já foi suficiente a coragem. Não existe debate, não existe réplica. Agora é ir e obedecer. Aí acontece algo. E aí eu quero que você fique bem atento agora para alguns detalhes que eu creio que é o que Deus quer, de maneira completa, integral, falar para mim e para você. Tem alguns detalhes agora que eu fiquei pasmo ao preparar essa mensagem. Porque, pensa comigo, Noé, você é muito agraciado, você é justo, íntegro, andava comigo, Senhor, obrigado, Senhor, glória a Deus. Faz o seguinte, Noé, constrói a arca. Beleza, Deus, aleluia. Vou construir. É interessante porque, para analisar um detalhe, não fala da família de Noé construindo com ele, Noé construiu a arca sozinho. Tem vezes que a gente vai ter que construir mediante a revelação que a gente tem, daqui a pouco a gente coloca o povo que a gente quer dentro. Mas constrói, você está sozinho, continua construindo. Mas lembre-se, a arca não é para você sozinho, porque o corpo não é uma só pessoa. O corpo é o corpo, amém? Nesse ambiente, tudo bem, Noé começou a construir. E aí a Bíblia fala no verso 10 de Gênesis 7, olha o que acontece. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Noé entrou na arca, estava lá dentro com a família, já tinha aqui em Gênesis 7, o versículo 1 estava falando que Noé estava entraram na arca, estava todo mundo lá dentro, coisa legal, aleluia, todo mundo na arca que Noé tinha construído, que coisa linda, aleluia, glória a Deus. Irmãos, como que tu acha que foram os 7 dias de Noé com a família dentro da arca? Não, fala, o que tu acha que Cã, que já tem abreviação de cão, o que tu acha que Cã estava falando dentro da arca? Noé fala, não sai não, que a qualquer momento pode vir chuva. E Cã fala, para com isso, pai, tá doido. Pai, que negócio de chuva, ninguém sabe o que é isso, a gente já está aqui no 4º dia, eu não consigo nem comer mais um piqui, pai. Não tem piqui mais na arca, acabou, pamonha já nem pensa. Aí Jefé fala, não pai, tá doido, pai, o senhor tá louco. 5º dia a gente dormiu, acordou, não está vendo nada, pai. Não está acontecendo nada dentro dessa arca. Você acha que os 7 dias que eles passaram na arca foram 7 dias de tranquilidade? Todo mundo falou, não pai, a gente está com o senhor. Ninguém construiu a arca junto com Noé. Olha aqui para mim, irmão. Vai ter momento que a arca vai estar pronta, mas vai precisar ser provada. Aleluia pelo seu aleluia. Único na casa. Vai ter um momento, irmãos, que além dela ser provada, Deus vai estar em silêncio. Eu imagino que Noé ia para o secreto e falava, Deus, e aquele negócio da chuva, como é que é? Vai chegar? Que está tudo pronto aqui, senhor. Não sei se você sabe, mas a arca está pronta, todos os 3 andares da arca, estava tudo de cipreste, Senhor, nenhuma falsa. Está tudo certo, Senhor. 7 dias Noé precisou permanecer na arca. Tem vezes que as provações
nos fazem desistir no meio do caminho. E eu trago uma mensagem da parte de Deus para você: mesmo que o silêncio aconteça, mesmo que a chuva ainda não tenha chegado, permaneça. Permaneça. Porque se Ele falou, vai acontecer. Se Ele disse, está dito. Gênesis capítulo 7, verso 10. Ele está falando, olha, depois de 7 dias. E aí, uma coisa que eu acho interessante, e aí eu não sei se a gente consegue projetar esse verso, porque talvez tem gente que não vai abrir a Bíblia, eu preciso que todos enxerguem isso. E aí entra no quarto ponto, e quarto princípio. A maior prova da construção que é de Deus é o seu envolvimento com a sua construção. E eu vou te explicar isso aqui de forma bem clara. Porque eles passaram 7 dias ali naquele ambiente, estava todo mundo dentro da arca, ainda não tinha chovido, mas olha o que fala em Gênesis capítulo 7, no verso 16. Tem gente que constrói uma arca para Deus, só esqueceu de um detalhe: Deus. A arca está pronta, está embelezada, está linda, só falta Deus. Ah, que Deus nos livre de construir um ambiente belo sem a presença. Que Deus nos livre de construir uma arca grandiosa, mas se não tiver o envolvimento dele, de nada vale. Olha que coisa linda. Eram, na RA fala, eram macho e fêmea, os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o quê? Quem fechou a porta da arca? Noé construiu a arca inteira, mas quem selou a arca foi o Senhor. Não é possível que não tem ninguém entendendo essa mensagem aqui. Olha aqui para mim, meu irmão, minha irmã. Não faz sentido construir a arca inteira se o Senhor não for para selar. Foi a mão dele que fechou a porta. Olha aqui para mim, é a mão do Senhor que vai fechar. É a mão do Senhor que vai selar as portas da sua vida. É a mão do Senhor que vai selar a construção que Ele te mandou construir. É a presença do Deus Todo-Poderoso que vai selar, que vai fechar e dizer assim: vai, filho, está pronta a construção, agora eu vou te mandar, você está guardado. E não só você, a sua casa está guardada. Não adianta gastar uma vida se não for para que Ele cele. Irmãos, eu não sei você e a sua imaginação, mas a minha me leva a ver a mão de Deus fechando. A mão do Senhor fechou a porta da arca. Pai, nos envolve. O que é que adianta? Nós precisamos gastar os nossos dias em prol de ver a mão do Senhor nos tocando, envolvendo-nos. Quem sela a construção é o próprio Deus para falar: ei, foi massa o que tu fizesse, como diz lá em Recife, foi legal, mas no fim de tudo sou eu, porque eu sou o começo, meio e fim. Fui eu que te mandei construir, sou eu que estou te falando, está pronta, pode ir. A Bíblia fala no verso 16 isso. E a maior prova da construção que é de Deus é o seu envolvimento. Irmãos, não tem nada mais poderoso do que ver o Senhor envolvendo as nossas vidas e nos tocando por inteiro. Não existe resistência quando a presença de Deus toca uma vida. Não existe nada que impeça o mover de Deus. O pastor Vinícius estava brincando comigo,
Eu cheguei na época do seminário sem falar nem hi nem bye, irmão. Não sabia falar nada. A primeira oração que eu fui fazer para o americano, eu aprendi 3 palavras: Jesus, Power e Love. Aí eu ia orar com o cara, falava Jesus, Power, Love. Aí depois eu falava Power, Love, Jesus. Na primeira vez que eu fiz essa oração, eu vi um americano chorando. Aí eu falei, eu entendi tudo. Eu falei, não tem nada a ver comigo mesmo, que eu acho que o cara está nem entendendo o que eu estou falando. Aí ele falou, começou a falar, eu sei agora, porque o cara que me ajudou a traduzir, ele começou a falar, eu quero entregar minha vida para Jesus. E eu, yes, wow, yes, Power, Love, Jesus. Irmão, se não tiver o selo da presença, do envolvimento, tu pode fazer o que for, pode ser eloquente no nível que for, pode ter palavra persuasiva que for, mas se não tiver o poder de Deus, de nada adianta. É o poder de Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o poder de Deus que faz alguém que não era salvo ser salvo. É o poder de Deus que libera cura na vida de alguém que é enfermo. É o poder de Deus que restaura um casamento destruído. É o poder de Deus que traz uma vida ao altar. É o poder de Deus que faz alguém se consagrar. É o poder de Deus que transforma alguém improvável em alguém completamente santo diante de Deus. É só o poder de Deus, irmãos. E se tem uma coisa que tem nessa casa, é o poder de Deus. E se tem uma coisa que tem nessa família, é o poder de Deus. E eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei que você vai sair daqui para construir algo para o Senhor. E você não vai construir mais de qualquer jeito. Você não vai construir mais sem a mão dele selando. O Senhor te trouxe aqui para isso. Eu sinto que tem uma pessoa que está aqui nesse lugar e que você tem se frustrado com algumas construções internas. É como se você sempre batesse na trave. Você está quase dando certo e dá errado. Quase indo e dá errado. Eu quero te falar, hoje é o dia de dar certo. Inclusive, você ainda não entregou a sua vida para Jesus. E hoje Jesus está te encontrando para te mostrar o que é dar certo de verdade. Eu quero falar o último princípio para caminhar para o fim aqui, encerrar. Se eu estivesse na minha igreja, a galera ia falar eu vou caminhar agora para o fim, encerrar. Não valeu, foi falso. O pastor Dênio sempre me falou para fazer essas piadas. Se o irmão do teclado quiser subir aqui para me acompanhar. Inclusive, cara, eu lembro da sua esposa, você acredita? Existe uma graça sobre vocês, meu irmão. Deus vai ampliar a voz de vocês. Você crê nisso? Existe uma graça sobre a igreja de vocês. Seus olhos ainda nem viram, os seus ouvidos ainda nem ouviram, jamais penetrou no coração. Vocês não têm noção do que Deus está começando a fazer aqui. Que alegria, que alegria, que alegria. Existe uma unção da verdade sobre esse lugar. Que alegria, que alegria, que alegria. Se vocês acham que é só Goiânia, parem de achar. Se vocês pensam que é Jerusalém, Judeia e Samaria, parem de achar. Existe uma unção de confins da terra sobre vocês. É óbvio, evidente que não é tempo de sair de Jerusalém. Mas também é óbvio que não é só Jerusalém. Preparem os corações. Eu posso ser um pouco mais profundo. Preparem as vossas casas. Eu vejo uma unção de avivamento nas casas começando. Eu não estou te falando de grupos pequenos, eu estou te falando de reunião familiar mesmo. Eu estou te falando de você colocar a sua filha no meio da sala, colocar a mão sobre a cabeça dela e começar a ver ela profetizando sobre os outros, sobre as pessoas. Estou falando sobre você se reunir com os seus pais que não são cristãos talvez, e você começar a ver o poder de Deus alcançando a vida deles.
Olha, existe uma palavra que tem queimado no meu coração desde que eu subi aqui. Eu preciso falar para vocês. Existe uma unção de avivamento saudável sobre a igreja de vocês. Existe uma saúde no avivamento de Deus. Porque todo avivamento que não é saudável se torna um monumento. E não é isso que Deus tem levantado vocês para tal. Vocês têm sido levantados como alguém que vai viver um avivamento saudável. E por isso que eu estou te falando, esse avivamento é claramente visto no ambiente familiar. Eu vejo uma unção de restauração de casamentos, de famílias sobre essa casa. Eu vejo famílias entrando aqui destruídas e saindo daqui construídas. Ah, que alegria. Talvez daqui a 3 anos eu vou voltar aqui. Com certeza vocês não vão estar mais aqui, mas daqui a 3 anos eu vou voltar aqui. A gente vai poder testemunhar desse dia. Oh, Jesus. Uma temporada de novas colheitas. Existe uma onda de salvação chegando sobre vocês. Vocês vão desfrutar da alegria da salvação de uma maneira nova. Existe uma onda de uma nova colheita, mas ei, Deus vai começar a mexer nas sementes, porque para novas colheitas exige novas sementes. Vocês vão provar de salvação em restaurantes, vocês vão provar de salvação em lugares públicos, mas também haverá uma onda de salvação aqui nesse lugar, através da exposição das Escrituras. Eu tenho mais 4 minutos e eu vou encerrar falando o último princípio. Entregue o controle da sua arca para o Senhor. Sabe qual que foi a única coisa que não foi colocada na arca? Que não existe relato nenhum bíblico. O leme. Você acha que Deus não fez isso de propósito? O leme é o que faz a pessoa controlar o barco para onde vai e onde quer chegar. Deus não colocou o leme na arca para mostrar para mim e para você que a arca pode até ter sido eu e você que construiu, mas o controle ainda é dele. Sua arca não tem leme. A Bíblia fala, porém a arca vogava sobre as águas. Você quer situação mais desesperadora do que estar dentro de um barco que não tem janela e você não sabe para onde vai? Você não sabe se está no norte, no sul, no leste, no oeste. Ele simplesmente está vogando sobre as águas para um lado e para o outro. Isso exige dependência. A sua vida é do Senhor. Ela precisa ser do Senhor por completo. Afinal, Ele é Salvador e Senhor da sua história. Para de dar a sua vida para o Senhor em algumas partes. Entrega o controle inteiro nas mãos dEle. Joga o leme da sua arca fora, entra nela e fala, pode mandar chuva. Onde o Senhor me levar, eu sei que é para o meu bem. Precisa confiar. Para dormir numa arca que não tem leme, precisa ter confiança. Para descansar sobre uma arca que voga sobre as águas, precisa saber que tem um Deus que é poderoso. Não só da boca para fora, mas de coração para dentro. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Quantos gostam de uma boa notícia? Eu tenho uma boa notícia para encerrar essa mensagem, Gênesis 7, capítulo 24. Será que você consegue colocar esse último? Noé começou a construir a arca em uma planície.
E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Foram 7 dias de espera, 40 dias de chuva dia e noite, 150 dias de água predominando sobre a terra. No total, Noé ficou 197 dias dentro da arca. O que era para ser 40 dias e 40 noites se tornou 197. Dentro da arca, você também não controla o tempo. Ele é quem te coloca lá dentro, e Ele quem diz que você vai sair, quando vai sair. Passou um pouco mais, mas Noé estava em paz, porque sabia quem tinha mandado construir. Mas olha o que acontece: Noé construiu uma planície. E olha o que diz Gênesis capítulo 8. Antes do 4, Gênesis 8:1. Lembrou-se Deus de Noé. Ué, Deus esqueceu? Você nunca parou para pensar isso, né? Sabe quando Deus parece que pede uma folguinha? Noé está dando trabalho demais. Talvez é a forma como a gente enxerga. Não é que Deus tinha esquecido, Ele já tinha lembrado de Noé. Já tinham colocado na arca. Aí olha o que acontece no verso 4. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre. Quando a obra é de Deus, você começa a construir numa planície e termina numa montanha. Deixa a arca vogar sobre a terra. Deixa Ele te levar para onde quiser. No final de tudo, você vai estar no topo, olhando e desfrutando de tudo que Deus fez na sua vida, no processo da construção. Irmãos, eu não sei você, mas eu tenho uma convicção nessa noite. Deus nos trouxe aqui para levantar construtores de fé, que vão construir segundo a palavra, que vão construir segundo aquilo que Deus colocou no nosso coração. Eu não sei você, mas meu coração está pulsando de alegria, porque favor não se explica, se vive. Nesse ambiente de favor existem características para a construção: sermos íntegros, justos, andar com Deus, ter um estilo de vida sobrenatural diante da presença. Isso nos leva a ter sensibilidade para que, se Deus falar, nós vamos construir. Nós vamos. E é interessante porque no meio de construção nós não estamos sós, tem o envolvimento da mão dele nos selando. Mas por último, tem a confiança de Deus, a confiança em Deus, para saber que podemos até começar em uma planície, mas sempre terminaremos a construção de Deus em um lugar alto, porque Ele nos chamou para confiar nele.